Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciando mais um Gaspar em Foco aqui pela Rádio Sentinela, nosso canal no YouTube. E hoje nós temos uma presença muito especial, Dr. Ivens Duarte, um grande amigo, gasparense, catarinense forte, pessoa muito atuante aqui na nossa cidade de Gaspar. E hoje nosso convidado para a gente saber um pouquinho da sua trajetória, das suas realizações, das suas causas, dos seus princípios e dos seus valores. Seja muito bem-vindo, Dr. Ivens. Obrigado por então vir aqui a nosso podcast e aceitar nosso convite. Obrigado, Santiago. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho contigo. Dr. Ivens, eu gostaria que falasse um pouquinho do seu lado pessoal, sua trajetória pessoal, casamento, filhos, pai, um pouquinho da sua história aqui em Gaspar. Vamos lá. Me chamo Ivens Duarte, sou gasparense, sou marido da Luana Scheidt, sou pai do Augusto, de 8 anos, sou filho do Ivo e da Maristela, do Cine Fotomari, tem comércio aqui na cidade há muitos anos, sou advogado e... Há muitos anos já, advogado, doutor? 11 anos. 11 anos já. 11 anos, vai fazer 12 anos em outubro desse ano que eu atuo sempre em Gaspar. Legal. Doutor Ivens, e nessa área do direito, então, defendendo seus clientes, defendendo causas, queria que falasse um pouquinho dessa trajetória, então, de 11 para 12 anos de advogado aqui na nossa cidade. Bom, vamos lá. Eu tenho um escritório próprio desde 2017. Antes tinha uma sociedade, desde 2017 estou sozinho. A gente atua em várias frentes, né? Parte civil, mais civil e família em geral, né? Envolvendo direitos de crianças e, enfim, uma série de áreas que o escritório atua. Perfeito. Doutor Ivens, quando a gente fala em direito, a gente fala em causas sociais, em transformação social. Quando a gente fala em direito, é a gente ter acesso às políticas públicas. E dentre as ações que o senhor tem feito, promovido no seu escritório, que fica aqui próximo do fórum, aqui de Gaspar, qual tem sido aquela que tem chamado a atenção e que vem a transformar a vida das pessoas e das famílias? Santiago, a atuação como advogado ela é muito gratificante, tá? Porque a gente consegue... realmente, apesar da morosidade dos processos, apesar da justiça às vezes, né, não ser da velocidade que a gente gostaria, mas usar do nosso conhecimento para mudar a realidade, mudar a vida das pessoas é algo muito gratificante na minha profissão, que eu tenho com muito orgulho. E dentro desses processos, desde 2023 eu tenho uma atuação bastante atuante na área de concessão, buscar vagas em creche para crianças que precisam estudar, né? Que estão em meio período e precisam de período integral, ou estão na fila de espera e não tem nem a vaga para meio período. Então, o doutor Ivens, nós somos da área social e a gente sabe que uma das principais demandas das mães é ter vaga em período integral para seus filhos, para suas filhas, porque elas querem trabalhar, né? A gente sabe que o custo de vida em Gaspar é muito alto, o aluguel é muito alto e principalmente as famílias em vulnerabilidade social, eles almejam essas vagas e muitas vezes eles ficam na fila de espera, aguardando vaga em creche ou até em escola. Então o senhor tem uma ação do seu escritório que consegue... digamos assim, determinar através da justiça que essa família tem esse direito à vaga integral, é isso? Não é uma ação, é um mandado de segurança, né? Não é uma ação do meu escritório, qualquer advogado pode entrar com esse tipo de ação, né? Mas o mandado de segurança é justamente quando existe um direito líquido e certo, que é a vaga em creche, que está sendo sonegado pelo Estado, né? Estar em fila de espera é a prova de que o Estado não está entregando a vaga. Se eu estou numa fila de espera é porque não tem a vaga. Aí o mandado de segurança ele serve justamente para que a justiça analise o caso daquela família que não pode ficar em fila de espera e o Estado obrigue daí a prefeitura a encontrar uma vaga
num raio de 5 quilômetros do domicílio da família ou do local de trabalho, ou então que custeie uma vaga na rede particular de ensino, porque aquela criança não pode ficar sem. Naquele caso específico, a justiça vai, muitas vezes, né, aí o trabalho do advogado é comprovar isso, não pode ficar esperando a vaga. Então temos um instrumento jurídico chamado mandato de segurança. Mandado de segurança. Isso. Mandado de segurança que garante o direito, então, das famílias a terem vaga em creche integral ou em escola integral. É isso, doutor? Tem que comprovar no processo, mas é um instrumento válido para ter acesso a essas vagas quando as prefeituras não estão entregando. E o senhor tem tido sucesso nessas ações? As pessoas têm garantido o direito das suas crianças estarem dentro da creche ou dentro da escola? Tenho tido sucesso, sim, porque justamente é quase, na verdade, assim, é muito evidente que uma mãe, um pai que trabalha em horário comercial, que não tem família de suporte, não tem família de apoio, é muito tranquilo, às vezes, de comprovar isso num processo de que, olha, não tem condições de trabalhar e esperar e pagar uma creche ao mesmo tempo. Eu preciso da vaga, senão eu não consigo prosperar, não consigo estudar, não consigo me capacitar. Então, não existe causa-ganha, né? Não existe causa-ganha, cada processo conta uma história, mas, via de regra, o direito ele é realmente sonegado e as famílias que buscam esse instrumento jurídico conseguem, e isso me traz muita gratificação profissional, porque a gente realmente vê, é um processo rápido, não tem audiência, não tem testemunha, não tem nada, é um processo que a gente tem que provar desde o início a situação que está acontecendo e o direito que está sonegado, né? Então a gente consegue, num espaço relativamente curto de tempo, a gente consegue materializar um direito, a gente consegue mudar realmente a vida das famílias. Isso, olha, dentre todas as ações que eu faço, né, não é só isso, é evidente, mas é uma situação que traz muita satisfação, porque colocar a criança na escola, na creche, para se desenvolver, permitir que pais trabalhem, prosperem, estudem, e ao mesmo tempo cobrar de prefeituras que não entregam, é algo que, como advogado, é muito gratificante. Isso vale então para Gaspar, mas para toda Santa Catarina e para todo o Brasil? Toda Santa Catarina. A legislação ela é federal, está na Constituição, né? E Santa Catarina tem essa situação é onde eu tenho atuado, né? Então Santa Catarina tem essa situação de que tem que conceder a vaga considerando a realidade do núcleo familiar. A prefeitura tem que... Esse é o entendimento atual do Tribunal de Justiça. Perfeito, doutor Ives. E acho que o senhor falou uma palavra importantíssima. Prosperidade. Nós, e eu cito a minha família, que a gente não tem uma família extensa de apoio. Se eu e minha esposa a gente não estivesse trabalhando os dois, a gente realmente teria muita dificuldade de prosperar, de progredir, de evoluir, né, de ter uma estrutura melhor, inclusive para dar para os filhos. Porque não é só a escola. É as vestimentas, é uma melhor alimentação, é um lazer, é um esporte, uma cultura. E com certeza, pai e mãe trabalhando e eles estando numa escola integral, isso faz toda a diferença para a evolução e para a prosperidade daquela família. Então quero parabenizar o doutor por trazer esse direito à educação tão importante. E eu quero afirmar para o senhor que eu conheço várias famílias que têm essa dificuldade, inclusive procuram os órgãos, né, o Conselho Tutelar, a própria Secretaria de Assistência Social, levando essa demanda de a necessidade de uma creche em turno integral, uma escola em turno integral para poder trabalhar e desenvolver a sua família. Isso é muito recorrente em Gaspar. Eu sei. Eu sei. Na verdade, assim, aí é uma visão minha, né? Para mim, e a gente tenta trazer isso para os processos e tenta... Um processo é um cabo de guerra, né? Uma parte está pedindo uma coisa, outra parte está dizendo que não dá, enfim.
mas o que a gente argumenta muito é que fila de espera não é política pública. Fila de espera é uma coxambrada aí que se dá, né? E que, na verdade, a gente sabe que a fila só anda, Santiago, a fila só anda quando alguém se muda, porque as X crianças da sala vão estudar provavelmente o ano todo ali, né? Então a fila não vai andar. A não ser que abram uma creche, a não ser que coloquem mais um professor, a não ser que abram uma turma, porque senão aquelas crianças que começaram o ano, muito provavelmente vão terminar o ano. É muito pouco que muda, né? Então a fila anda muito pouco mesmo. Então, nossas ouvintes, mães, avós, estão procurando então uma vaga de creche integral, tão importante para o progresso e desenvolvimento da sua família, tem uma oportunidade aí, tem um instrumento jurídico importante para estar tendo esse direito concedido pelas prefeituras catarinenses. Doutor Ives, mudando agora para o campo político, a gente sabe que 1 ano atrás, aproximadamente, o senhor já foi lançado pelo seu partido, Partido Novo, como pré-candidato ao deputado estadual, assim como nossa querida Bernadette Souza, há poucos dias atrás esteve aqui no podcast, como pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. E a gente veio nos últimos dias, nas últimas semanas, outras 5 pré-candidaturas em Gaspar, e aí a população reclamando, né? Por que tanto candidato? Por que não há um entendimento entre os candidatos para ter um candidato apenas para estadual e uma pré-candidata a deputada federal? Então, Santiago, realmente, eu lancei minha pré-candidatura no Encontro Estadual do Novo, no ano passado, no mês de julho. Desde então venho fazendo reuniões e trabalhando minha pré-candidatura. Mantenho ela até agora. Se tudo der certo, vou manter até as convenções partidárias, né? E, na verdade, quanto ao número de pré-candidatos em Gaspar, eu, assim, na oração da serenidade, né? A gente pede serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar, né? Então, são coisas que a gente realmente não controla, a quantidade de pré-candidatos, a quantidade de partidos se lançando, e a gente tem que respeitar isso, é um direito das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem as pautas realmente, com todo respeito aos demais pré-candidatos, né? Mas o que eu penso de política e como as coisas devem ser, eu considero bastante diferente do que os demais pré-candidatos do município, né? Então, realmente, isso impossibilita, realmente, dificulta, né? Impossibilitar é bloqueio total, né? Mas dificulta muito a conversa para alinhar vamos ter um candidato de Gaspar e esse tipo de coisa, e tenho certeza que eles pensam o mesmo de mim. Então isso realmente é um fato. Então há uma incompatibilidade de ideologia, de políticas, de ações, que não haveria então esse diálogo para ter uma candidatura. Já houve uma candidatura única nos anos 2000, 2002, né? À época, a campanha 100% Gaspar. Então hoje o senhor não vê essa possibilidade por questões ideológicas e de caminhada. Então é isso, doutor Ivens? Santiago, eu acho assim, ó. Em primeiro lugar, o pré-candidato precisa ser bom, né? 1000 vezes você votar nas eleições, votar num candidato que seja bom de outra cidade, do que você eleger um candidato ruim, que não vai te representar, que vai fazer coisas erradas, mas é do teu município. Essa é para mim, eleitor, essa é a primeira coisa que eu sempre analisei. Se o candidato for bom, se o pré-candidato for bom, e for do seu município, das suas redondezas, melhor, porque ele muitas vezes vai ter conexões, vai ter acessos, vai conhecer realmente as dificuldades daquela região, né? E é preciso ter coerência também, né? Eu pretendo, sendo candidato, é difícil para a gente falar pré-candidato, candidato sempre... Mas é por enquanto é pré-candidato, mas eu pretendo fazer
agendas em outros municípios, em Ilhota, em Massaranduba, em Blumenau, em Balneário Camboriú, em Penha. Aí a gente precisa ser coerente na política, né? Como que eu vou me pintar aqui de gasparense? Vote nos... e daí eu vou pedir... Eventualmente vou a Ilhota, pedir para o eleitor de Ilhota, tá, mas tu não estás falando que o de Gaspar tem que votar. Então, assim, acho que coerência é fundamental para a gente poder ser político, né? E, por último, então, o pré-candidato precisa ser bom, se for da sua região, melhor. E, por último, ele precisa estar num partido que tenha suas ideologias bem definidas. Porque no Brasil, a gente não vota... É um ditado popular, né, que a gente vota no candidato, a gente não vota no partido, a gente vota na pessoa, não vota no partido, né? Mas, na verdade, isso é uma inverdade. A gente vota no partido e depois você vota na pessoa. Você coloca a sigla, o número da sigla do partido e depois você vota na pessoa. Então, muitas vezes... você acaba elegendo alguém... Se o partido não tem as suas ideologias definidas, você acaba elegendo alguém que pensa... Você vota na pessoa, você acha que está votando na pessoa e você acaba elegendo alguém que pensa totalmente diferente dessa pessoa. Porque o partido não faz esse filtro de, olha, nós pensamos assim, essas são as nossas bandeiras, né? E quando se tem uma miscelânea de um pré-candidato ou candidato, enfim, é mais centro-esquerda, o outro é mais centro-direita, o outro é mais... Um pensa assim disso, o outro pensa assim daquilo. Você vota numa pessoa achando que ela vai te defender de tal forma, se tal situação acontecer, e você acaba elegendo alguém que não vai te defender, não vai ter essa visão. Então, primeiro lugar, o pré-candidato tem que ser bom. Se for da sua cidade, da sua região, melhor. Se tiver as suas bandeiras pré-definidas, a sua forma, o que ele vai defender, aí é assim que a gente deve escolher os nossos mandatários. E veja bem, eu estou num partido de direita, mas eu não estou aqui dizendo que é só os de direita. Se for de esquerda, tudo certo também. Nós vivemos num país democrático. Os mandatários de lá defendem o que eles acham correto, os de direita defendem o que eles entendem correto. Só que a gente tem que realmente, como eleitor, colocar pessoas que pensam parecido com o nosso candidato, né? E isso o Partido Novo faz. A gente faz esse filtro, esse cuidado realmente. Doutor Ives, e quais são os princípios do Partido Novo? Que um Partido Novo realmente é novo, então muita gente ainda não conhece. A pessoa sabe que é um partido de direita, mas quais são os princípios, os principais valores do 30 do Partido Novo? Nós temos 6 princípios, Santiago, que a gente fala nas convenções, né? Que os mandatários, eles falam: eu não preciso ligar para fulano para saber como é que ele vai votar em tal pauta. Eu já sei como ele vai votar, porque é assim, né? Então a gente defende o livre mercado e o direito à propriedade. A gente defende a liberdade do indivíduo, mais liberdade com responsabilidade, né? A gente defende o império da lei e da democracia. Tem uma frase jurídica que fala: ninguém sobe tão alto que esteja acima da lei, né? Então esse é um princípio também que eu defendo e por isso estou no Partido Novo. Nós defendemos a meritocracia. As pessoas precisam, o Estado precisa ajudar quem realmente precisa para garantir que todos partam do mesmo ponto ou da maneira mais próxima possível. Mas a meritocracia, ela é um dos princípios do Partido Novo. Quantos eu já falei? Liberdade individual, livre mercado, império da lei, meritocracia, um Estado mínimo, um Estado enxuto. O Estado ele deve se preocupar, todo mundo fala, né? Saúde, educação, segurança. Mas é isso mesmo. Assim, as outras pautas
deixa que o mercado mesmo se regula, lei Rouanet, lei não sei o quê. Se o cara for bom, ele vai vender, não precisa pegar dinheiro público para essas pautas, né? Então, um Estado enxuto e a serviço das pessoas. E, por último, um combate à corrupção, que para mim isso é página 1, né? Isso é página 1, isso é dever de todo o partido, obviamente, mas realmente é um combate aos privilégios, né? O que a gente se vê, os privilégios dos políticos, né? O que a gente vê e está sendo bastante combatido hoje, realmente, não dá mais, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele tomou uma proporção tão grande que ele está insustentável. É tanto benefício, é tanto penduricalho, é tanta situação absurda que não dá mais para defender. Assim, a fonte secou, não tem mais dinheiro, tem que se combater isso mesmo. Então, esses 6 princípios é o que une todo pré-candidato, todo mandatário do Partido Novo. Esses 6 princípios nos unem e nos fazem acreditar realmente que esse é o caminho para a prosperidade, esse é o caminho para um país diferente, um país novo. Doutor Ivens, para nós finalizar nossa entrevista de hoje, o senhor destacou o combate à corrupção e a gente sabe que o senhor entrou com 3 ações esse ano de 2026, 3 polêmicas. O senhor entrou em 3 polêmicas, eu queria que o senhor falasse a respeito delas, de ações que o senhor entrou na Justiça Catarinense. Na Justiça, na verdade, Santiago, tem uma só, né? As outras estão ainda nas esferas de investigação, esse tipo de situação, né? Mas é verdade, acho que se eu defendo isso, se eu tenho conhecimento do que eu posso fazer como cidadão, eu entrei com uma ação popular, uma ação que qualquer pessoa poderia entrar, né? Aqui em Gaspar, por exemplo, nós atacamos o aumento das diárias pela resolução número 1 de 2026 da Câmara, do presidente da Câmara. Esse processo está em tramitação ainda, né? Nós também fizemos uma notícia de fato, a gente levou à Comissão de Fiscalização e Finanças da Câmara de Vereadores para que se atente ao fato. A gente não tem como fazer muito mais do que isso, né? Mas que se atentasse ao fato de que um dos membros da comissão, que está se apurando eventuais irregularidades nas roçadas, agora aqui na gestão do atual prefeito, Paulo, e quem está fiscalizando é um investigado, nomeado na CPI da situação anterior, né? Então, a participação dele, no meu entendimento, se não for o entendimento da comissão, paciência, eu não tenho realmente ingerência sobre isso, mas no meu entendimento, a participação dele pode prejudicar tanto a apuração atual quanto a apuração em que ele faz parte, né? E no fim das contas, o que a gente quer é a verdade, né? Se lá estava certo, se estava errado, a justiça vai dizer. Se hoje está certo ou está errado, a justiça vai dizer. Mas eu acho que é no mínimo curioso que um vereador, no ato de fiscalizar o prefeito, ele fiscalize sobre o mesmo caso que ele é investigado de ter feito errado. Eu acho que existe um conflito de interesse no ato de investigar, que deve ser apurado. Aí, se a Câmara vai achar que tem algo para fazer, aí vai ficar a critério deles, né? E o último é o Felca, né? Quase que eu esqueço está em tramitação no Ministério Público. Eu fiz uma notícia crime contra o Felca. Eu não conhecia do pronunciamento dele de separar o Brasil através de uma bomba atômica e etc. Eu, como catarinense, como sulista, vamos colocar assim, né? Nós não somos melhores do que ninguém, nós não estamos acima de ninguém, mas a gente quer ser respeitado como brasileiro, né? Então eu realmente me senti ofendido, eu descobri depois que ele também é de Londrina, mas isso não o impede de proferir palavras xenofóbicas, né? De praticar xenofobia contra... Não é porque a pessoa
é do Sul que não pode criticar quem é do Sul, né? Então, eu achei criminoso o pronunciamento dele. Achei gravíssimo, porque ele colocou num balaio, né? Se ele tem um problema, se ele presenciou algum ato de xenofobia de alguém aqui do Sul contra alguém do Norte, Nordeste, seja lá de onde for, apure a responsabilidade dessa pessoa também. Essa pessoa está tão errada quanto ele, né? O que a gente quer é que as instituições persigam criminalmente tanto os que criticam os nortistas, nordestinos e sei lá do que for, como os que criticam o Sul. Claro. Se a lei inclusive na lei não está, que é só contra fulano, beltrano, questões regionais se enquadra no mesmo crime. E eu acho que deve pelo menos ser investigado essa situação, porque eu não vi ironia, eu não vi nenhuma figura de linguagem. Eu acho que ele, tirando o fato de que ele acho que ele não vai jogar uma bomba atômica aqui no Sul, mas a fala foi muito, muito ofensiva a todos nós, catarinenses, paranaenses e gaúchos. Parabéns, doutor. Me sinto representado por essa sua ação. Também me senti ofendido. Isso incita a violência, a discriminação e a xenofobia. Parabéns pela sua ação, pelas suas ações. Acho que a segunda é uma questão de coerência do vereador não participar de uma investigação onde ele também é investigado, né? E a primeira ação do aumento das diárias, que toda a população gasparense é contrária a esse aumento de diárias. O caminho teria que ser outro, levado para o plenário, para uma discussão ampla. E a gente vê que essas diárias são rotineiras, muitas vezes as mesmas. Inclusive eu li de diárias para um curso, vereadores já de muitos mandatos, participar de um curso em Florianópolis, né, sem necessidade alguma, para usufruto de diárias ou até para atender interesses político-partidários. Assim, todo pré-candidato do Novo assina, isso, já fiz alguns vídeos sobre isso, mas nós assinamos lá um termo de renúncia ao uso de diárias e esse tipo bacana. De situação, porque nós entendemos e acreditamos que o salário que o mandatário recebe, ele deve custear o uso das diárias e deslocamento, etc. Assim como o salário, não é salário, né, mas para o pessoal entender, assim como o salário de qualquer trabalhador deve custear as suas idas para fazer isso ou aquilo, né? Então a gente renuncia porque a gente combate realmente os penduricalhos, né? Se isso estiver realmente impedindo a atuação do parlamentar, numa situação específica, pontual, é permitido esse uso, porque não pode limitar, né? Mas existem hoje tecnologias, WhatsApp, videoconferência, tem tantas formas de a gente conversar com um mandatário, marcar uma reunião. Qualquer empresa faz isso, qualquer empresa marca uma videoconferência com seus representantes. Multinacional, inclusive. Ninguém marca uma conferência num hotel, manda todos os representantes para São Paulo para conversar sobre uma situação de 3, 4 horas que poderia ser resolvido numa videoconferência. Então, por que os mandatários podem fazer isso, né? E outra situação aqui, daí é aqui de Gaspar, né? Que aí vai ficar para os vereadores explicarem, né? Que é realmente quando eles utilizam, e é uma prerrogativa do vereador, ele não, acho que da forma como está escrito realmente não tem o que fazer, né? Se você entrar no portal da transparência, todos os reembolsos, eles são 0,00, tá? É o valor X da diária lá, do almoço, janta, pernoite, enfim, e é 0,00. Ou seja, é o valor cheio.
usa como quiser. 480, não tem... Se gastou 400, se gastou 350, que já é um valor absurdo, não é devolvido esse valor. Eu realmente não sei para onde vai. Se fica para o vereador, se volta para a Câmara, porque o valor ele é pago integralmente para o vereador. E eu acho que eu sou contra isso aí. Eu não acho que esteja certo. E não é isso que a gente consegue questionar na ação popular, né? Na ação popular nós estamos discutindo realmente a forma como ela foi feita, e esses são os limites da ação popular na minha interpretação. O Poder Judiciário não pode se meter em como que o Legislativo vai ordenar as suas despesas, mas a gente está questionando realmente a forma como ela foi feita, de uma maneira unilateral, pelo atual presidente da Câmara, e desprovida de motivação, né? O que a gente viu aqui o que a gente está combatendo aqui na resolução anterior já tinha uma previsão de aumento pelo INPC, que no período em que foi aprovada a resolução anterior, que foi em dezembro de 2024, e a que suprimiu ela, que foi aprovada em janeiro de 2026, não chegou a passar 13 meses. Não chegou a passar 13 meses entre uma e outra. O INPC desse período era média de 8%. Né? E o que a gente viu ali foi, sem a existência de um estudo técnico, sem a existência de uma justificativa plausível, olha, o INPC aumentou 8%, mas 8% não está mais custeando os nossos almoços, e o valor foi superior. Então a gente fez um estudo aqui, vamos ter que aumentar um pouquinho mais. Esse estudo não foi feito. Né? Foi, na verdade, uma canetada em que, na média, foi de 30% a 35% de aumento em 13 meses, né? Quando deveria ter sido 8%. Então, no meu entendimento, e espero que a Justiça entenda assim também, um ato administrativo desprovido de motivação, ele é discricionário, mas ele não pode ser arbitrário. Perde o seu efeito. Ele é um ato nulo. E é isso que a gente espera nessa ação, como forma de que sobrem mais recursos para a Prefeitura no final do ano para aplicar onde os princípios do novo dizem para aplicar, que é saúde, educação e segurança. Perfeito, doutor Ivens. Muito obrigado, então, pela sua participação. Serás convidado em outros momentos também aqui no nosso podcast. Fique com Deus. Um abraço para toda a sua família, para seu pai, querido Ivo, fotógrafo. Vamos passar ali e dar um abraço nele. Beleza. E muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Santiago, pela participação. É uma honra me convidar. Eu venho. Beleza? Beleza? Pessoal, obrigado a todos, então. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.